Quem é que nunca ouviu a história do menino que teve a vida interrompida por um boi sem coração? Tá com berrante, seu moço! Ted Vieira tem suas obras imortalizadas na voz de inúmeros cantores, e esses trabalhos estão entre os clássicos da música sertaneja. Suas obras são conhecidas por todas as gerações. E na interpretação de voz e som de pessoas tão jovens, percebemos que seu repertório é formado por músicas que nunca ficam velhas, devido ao brilhantismo das letras e suavidade dos sons. Compositor respeitado, Ted Vieira também teve uma ligação muito forte com Andradas. Sua esposa América Risso Azevedo nasceu aqui e juntos construíram a família, com seu filho único e netos morando na cidade até os dias de hoje. O coração foi de andradense, mas o nascimento aconteceu em Itapetininga, interior de São Paulo, no dia 23 de dezembro de 1922. Conheceu a minha avó em São Paulo, a minha avó é daqui, a família toda daqui. Eles se conheceram em São Paulo, acabaram se apaixonando. Foi amor até, como diria minha tia-avó, foi amor à primeira vista. Eles se conheceram lá, não ficaram juntos quando se conheceram. Depois de algum tempo se encontraram de novo, acabaram se conhecendo, se casando. Daí meu avô acabou vindo para cá, começou a frequentar mais essa região. Chegou a morar aqui em Andradas um tempo, mas ele é nascido em Itapetininga, no estado de São Paulo, mas tem uma ligação muito forte com Minas Gerais. De uma família de 5 irmãos, o lado artístico sempre se manifestou em Ted Vieira. Homem muito responsável, que até chegou a servir o exército. Também gostava de estar entre os amigos, pescando e caçando. E, claro, tinha um amor único para a música. Depois que entrou para a gravadora, fez o lançamento de cantores consagrados da música caipira, como Tião Carreiro Pardinho, Zico e Zeca, Zilo e Zalo, Mococa e Paraíso, entre outras. Na família do meu avô não tinha, na época, nenhum músico, nenhum artista em si. Meu avô ele fez o exército, ele prestou o exército na época, com 19 anos ele saiu do exército e compôs a primeira música dele. E ele começou a mexer com isso, poeta, ele nem era músico em si, era mais poeta até. Começou a se envolver com músicos, com violeiros da época, e começou a sair as modas dele. Mas ele, da família dele, ele foi o primeiro a seguir esse caminho de música. E com 19 anos depois começou a trabalhar na gravadora, começou como arquivista da gravadora, de discos na época, e começou a despontar, pondo uma letrinha aqui, outra letra ali, para alguns gravarem. E começou a ficar famoso, tanto que ele chegou até o cargo de diretor artístico na época da gravadora. Muita gente não sabe, mas o Tião Carreiro ele é baiano. E o Tião Carreiro tocava em circos no interior da Bahia, naquela época era diferente, né? E meu avô ficou sabendo que tinha um violeiro muito bom na Bahia e ele foi lá para conhecer. Tanto que o Tião Carreiro era conhecido como um cara muito tímido, que não gostava assim muito de... né? E meu avô acabou convencendo ele a vir para São Paulo e gravar em São Paulo. E tanto que daí até eles montaram a dupla Tião Carreiro e Pardinho, né, que hoje todo mundo sabe, né, são clássicos, né, da música sertaneja. E não só o Tião Carreiro, como eu disse, outras duplas também, mas o Tião Carreiro, meu avô buscou ele na Bahia. Ele não queria vir até para São Paulo porque ele era muito tímido, mas meu avô acabou convencendo ele, e graças a Deus, né, porque hoje é o conhecido o maior violeiro do Brasil, o Tião Carreiro, né. Esta atração de Ted Vieira pela música pode ter surgido por influência da família, que na época mais antiga se sobressaía entre as demais, pelo interesse em fatores ligados à cultura. A minha bisavó mesmo, pelo que me contavam os familiares, minha tia-avó contava, ela fazia até aula de violão, não era música, sim, mas fazia aula de violão, de piano. O meu bisavô também eles gostavam muito de cinema, eles iam muito gostavam de museus, coisas culturais da época. Até para a época era até algo mais avançado, até fora dos padrões, como você disse. Porém não havia músicos, ele despontou para esse lado, mas meus tios, meus tios avós, minhas tias avós, todas já tinham um lado um pouco mais assim aguçado para a arte em si, não na música em si, mas na arte em geral. Felizmente, o talento de Ted Vieira é reconhecido até os dias de hoje.
A família sempre o representa nas mais diversas homenagens, inclusive Andradas. Já teve até um festival que levou o seu nome. Também existem os contatos com os cantores, que têm respeito e admiração pelo artista até os dias de hoje. Há 2 anos atrás, por exemplo, fizeram uma estátua para ele, né, em homenagem em Itapetininga. Ele recebe lá em Itapetininga, que é a cidade natal dele, ele já recebeu algumas homenagens. Aqui a gente também tinha o troféu Ted Vieira, que eu até acho que deveria voltar, porque é uma maneira de resgatar. Porque eu percebo hoje que a música, não só a sertaneja, a música em geral, está perdendo um pouco as origens. A gente não pode deixar perder isso. Porque, como eu disse, são mensagens eternas, mensagens que servem para a gente, para os netos da gente, vão servir para os netos dos nossos netos. E a gente não pode deixar isso morrer, tem que manter viva essa tradição. E eu acho que essas homenagens, a gente relembrar ele é uma maneira de manter viva toda essa história e essa tradição. Mas, por exemplo, o Sérgio Reis é um cara muito bacana, que sempre está em contato com a gente, sempre está homenageando meu avô pelos shows dele. Eu tenho um pouco de contato muito com o Liu e Léo, por exemplo, que é uma dupla muito conhecida. Hoje eles já estão até um pouco aposentados, mas a gente mantém um certo contato. Mococa Paraíso é uma pessoa que sempre mantém contato com a gente. Eu tenho um contato também com a filha de Chão Carreiro. Às vezes eu converso com ela, a gente até troca algumas histórias. Mas, assim, quando meu avô faleceu, a gente acabou se afastando. Minha avó, na época, acabou se afastando um pouco desse meio, porque ele que era o elo de ligação. Então, é um motivo de orgulho, igual eu costumo dizer. Essa herança que o meu avô deixa, essas mensagens, por mais que eu não conheci ele, eu conheço ele pelas músicas, eu acho que até as lições que ele deixa para mim e para todos estão na música, nas músicas dele, né? E as histórias não param por aí, não. Essa casa, que a família de Ted Vieira mora em Andradas, foi comprada de uma maneira bem inusitada, de acordo com o neto. Na época, tinha um compositor muito famoso também, que tem muitos clássicos na música do Rio Grande do Sul, que chama Teixeirinha. Na época, quando ele compôs a música chamada Coração de Luto, que é uma música muito conhecida também, que na época fez muito sucesso, ele pediu para o meu avô corrigir para ele a música. Ele falou: Ted, corrija a música para mim, que se essa música uma hora estourar, fizer um sucesso, é até uma música, na verdade, que conta a história dele, que a mãe dele, a música é uma música triste, que conta que a mãe dele morreu num incêndio, e ele transpôs essa música e pediu para o meu avô corrigir para ele. Ele falou: Ted, se essa música fizer sucesso, eu te dou um dinheiro. Ele falou, na época não ia falar esse valor. Ele falou: se estourar, eu te dou uma quantia por você ter corrigido para mim. E essa música na época estourou. Estourou nas rádios na época, em vendas de disco. E ele cumpriu a promessa e na época, se eu não me engano, foi 60 mil contos de réis. Na época era réis, né? E com esse dinheiro, meu avô comprou essa casa que hoje eu moro aqui. Então, aí você vê, até a casa onde eu moro hoje tem uma certa ligação com a música, indiretamente, né? Entre as inúmeras músicas de autoria de Ted Vieira, todas têm uma letra original e que serve de exemplo.